noite, pessoal. Boa noite, Célia. Boa noite, Nivaldo. Boa noite a todos. Mais uma segunda-feira, estamos aqui para juntos darmos continuidade ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. A gente sempre fala um pouquinho antes, né, do quanto é importante, do quanto é fundamental nós estarmos envolvidos com esses estudos da doutrina espírita, esse consolador, na verdade. Porque é importante a gente relembrar, Célia, que esse consolador, esses 5 livros que Kardec trouxe para nós, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, por ordem, né? O Evangelho, o Céu, o Inferno e a Gênesis, foi resultado de uma promessa que Jesus nos fez, que se nós o amássemos, ele pediria ao Pai, e o Pai mandaria para nós um consolador. E esse consolador ficaria conosco o resto dos tempos. Então, para ficar conosco o resto dos tempos, não poderia ser uma pessoa, porque nós já tínhamos tido as 3 revelações. Tivemos a primeira revelação, Moisés, tivemos a segunda revelação, Jesus, e a terceira revelação, que é o Consolador, que é esse conjunto de obras, desses livros que trazem essas instruções para nós, esses esclarecimentos. Então a gente sempre fala que a doutrina espírita é consoladora. Por quê? Porque ela nos diz de onde nós viemos, ela nos diz o que nós estamos passando aqui, por que nós estamos vivendo essas nossas situações. E ela nos diz para onde nós vamos quando deixarmos esse corpo físico. Então, quando a gente toma conhecimento, entende de que nós não somos o que nós vimos nos espelhos, né? Eu sou um espírito que momentaneamente tem um corpo físico. Eu não sou um corpo físico que tem um espírito. E que eu vou perder esse corpo físico um dia. Mas Como já perdi várias vezes. Mas que o meu espírito, com esse conhecimento, com tudo, com todas as emoções que sou eu, ele vai continuar vivo. Todos nós aqui já vimos o filme de André Luiz, lá, o Nosso Lar. Quando ele acorda no umbral, quando ele se apresenta lá no nosso lar, ele tem um corpo físico, que é o corpo perispiritual. Eles tomam sopas, caldos, usamos banheiro, sentimos sede. Então, quando nós começamos a entender esse movimento da vida, que a nossa vida é espiritual, mas mergulhamos na carne com uma finalidade útil de nos aprimorarmos, de vivenciarmos situações para que o nosso espírito possa evoluir, e nós vamos voltar novamente para o plano espiritual, nos prepararmos mais uma vez, mergulhar na carne, e isso a gente vem fazendo há séculos. A coisa começa a ficar mais tranquila. Sabe aquela dor que está me afetando hoje? Eu já sei que ela vai passar, porque é do corpo físico, não é do meu espírito. Então, pessoal, é só para que a gente tenha um pequeno da importância do que é a gente estudar. Porque muitas das vezes as pessoas questionam, mas para que estudar tanto? Eu já sei que o espírito, eu já sei. Não, a gente precisa estudar. Porque quanto mais a gente vai entendendo, Célia, desse mundo espiritual, mais a gente vai entendendo o porquê das coisas que vivemos aqui no mundo materializado. Entendendo das nossas doenças, o porquê de cada doença. E, Nivaldo, a doutrina espírita, o nome
desse conjunto de livros é o Consolador Prometido. Consolador Prometido. Por Jesus lá atrás. Por que é o Consolador Prometido? Essa doutrina, ela nos consola explicando. E nos explica consolando. Então, eu sei que hoje eu estou colhendo exatamente o resultado da minha plantação de ontem. Tem um livro, o quarto livro, o último livro, Céu e Inferno. Céu e Inferno. Que tem lá o relato, os nossos irmãos espirituais que já estavam na pátria espiritual na época que o livro foi lançado. Eles nos dizem porque são felizes, porque são sofredores, porque como está o nosso irmão que cometeu o abreviamento da estadia dele aqui nesse mundo. Eles nos trazem todos os relatos deles. Eles nos dizem como eles eram aqui quando encarnados. E como estão agora no mundo espiritual. E Kardec traz didaticamente espíritos sofredores, espíritos felizes, cada um. E eles explicam por que eles estão assim. E assim como foi a vida deles na Terra. Para que ele nos traz isso? Para que a gente possa, já agora, mudarmos a nossa conduta, para que a gente venha ser espíritos felizes no mundo espiritual. Esse é o objetivo. O objetivo é que a gente possa mudar, nos transformar. No Evangelho, Nivaldo, tem um capítulo chamado O Cristo Consolador. Capítulo 6. Capítulo 6. E aí tem uma passagem que Jesus diz, o Espírito da Verdade, não vou dizer Jesus, o Espírito da Verdade diz para a gente que nós temos que nos ajudar uns aos outros, mortos e vivos. Está lá, no Cristo Consolador. Que nós temos que ouvir não mais as vozes dos profetas, mas dos que já não vivem na terra. Ou seja, os nossos irmãos desencarnados. Perfeitamente. Porque nós já tivemos, né, Célia? Tivemos Moisés, que veio trazer para nós, tivemos os profetas antes de Moisés, mas que a gente não dá ouvido. Jesus veio e esteve conosco durante 33 anos, os últimos 3 anos, intensamente. E o que nós fizemos? Esquecemos tudo, mandamos ele para a cruz. Aí ele manda para nós esse conjunto de livros com todas essas informações que nós já estamos aí há mais de 4 anos lendo aqui, questão por questão, e discutindo, e conversando, e avaliando, e trazendo para nós o entendimento, aprofundando dentro das nossas condições. O que a gente precisa tirar de essência dessas questões? Para quê? Para que a gente possa mudar. E passar a fazer diferente. Esse é o objetivo. Mas ainda é muito difícil para nós. Estamos no segundo patamar, dizemos sempre, né? Saímos do planeta de primitivo, estamos no planeta de prova e expiação. É o segundo degrauzinho. Segundo degrau. A escada é longa. Lá no planeta primitivo, nós nos degladiávamos mesmo. Comíamos carne crua ali, brigávamos, matávamos mãe com filho ali. Hoje, a gente ainda briga. Menos. Um pouco menos, né? Mas precisamos evoluir. O mundo de regeneração está batendo na nossa porta. Precisamos decidir se vamos continuar nesse mundo de regeneração ou se vamos ser recambiados para planetas que um pouco mais atrasado que a Terra, porque a hora está chegando. Nós precisamos entrar nesse bolo que vai adentrar o planeta de regeneração com a nossa transformação. Nós precisamos caminhar. Precisamos caminhar.
Se fizermos a opção de ficarmos parados... Eu comparo sempre com aquele aluno, Célia, que a escola não dá mais para ele. Ele vai ter que trocar de escola. Ele não vai parar de... o investimento nele nunca vai parar. Mas ele vai precisar trocar de escola, porque essa escola já não dá mais para ele. O grupo de alunos aqui, ele não tem mais condições de acompanhar o raciocínio, a evolução desse grupo que está aqui nessa classe. Então ele precisa trocar de classe. Ir para uma classe mais fraca. Uma classe em que ele vai ter oportunidade lá de aprender com os outros que estão lá, que são mais fraquinhos também. E ajudar os outros. Talvez ele até seja, dentre aqueles, até um que seja melhor do que o que ele vai estar lá. Mas ele não dá mais para acompanhar esse grupo aqui. Então, pessoal, está na hora da gente entender que nós precisamos estar nesse grupo que vai continuar. Se quisermos. Se quisermos. A hora é essa. Em todos os mundos, o livre-arbítrio vai... Você falou no capítulo 6 do Evangelho, né, o Cristo Consolador, e o capítulo começa, né, com Jesus falando para nós. Eu gosto muito. Vinde a mim, todos vós. Não, nem começa assim, não. Esse já é o capítulo, o item 5. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Caramba, Jesus nos chama, sério. Vamos lá, pô. Vem para cá. Mas a gente não vai. A gente não vai. Ele chama. Olha, aí, se você estiver aflito, se você estiver sobrecarregado, se você estiver mal, vem cá, pô. Vem para mim. E o pior de tudo é que nós estamos exatamente assim. Nós estamos aflitos, nós estamos sobrecarregados. Mas a gente não vai. A gente não vai a ele. E, Célia, e como é que a gente pode entender esse chamado? E a ele significa o quê? Porque Jesus, como que eu vou achar ele? Como que eu vou a Jesus? Eu vou a Jesus quando eu pratico as suas leis, que nós acabamos de falar aqui, né? Quando eu pratico as leis de amor, né, de misericórdia, né, eu estou indo ao encontro de Jesus. É simples. Quando eu mudo meu olhar para o outro irmão, quando eu me coloco à disposição para fazer o bem, quando nós nos colocamos em qualquer atividade útil, visando o bem do nosso irmão. Progresso do nosso irmão. Nós estamos indo ao encontro dele. Exatamente. É praticar a lei de amor, de justiça e caridade. Nós estamos indo ao encontro dele. Célia, vamos fazer a nossa prece para que a gente possa dar continuidade ao nosso estudo. Vamos agradecer mais uma vez a Deus, esse Pai amoroso, misericordioso, a Jesus, o nosso irmão, que aqui conosco esteve, trazendo essa oportunidade de darmos mais um passo ao encontro dele, né? Agradecendo a todos os amigos espirituais, aos nossos protetores, aos nossos guias e mentores espirituais, pedindo sempre ao nosso Pai que nos dê essa força, essa garra necessária, por mais difícil que a vida nos pareça, por todas as dificuldades, os problemas que enfrentamos, todos nós enfrentamos, problemas de saúde, problemas de financeiros, familiares, relacionamentos, são inerentes ainda à nossa condição de vida nesse planeta, mas que a gente tenha sempre esse consolador, esse Pai amoroso, nos estendendo a mão e nos dando essa oportunidade de entendermos que tudo que nos acontece é o melhor para nós. Tudo que nos acontece é para que a gente possa evoluir, aprender, que a gente tenha essa sensibilidade, que a gente tenha essa paciência de estarmos conectados sempre
com o bem. Que assim seja. Graças a Deus. Nós fazemos sempre uma reflexão e a de hoje será colocado para vocês aí na tela e diz assim: mesmo que ninguém veja, faça o seu melhor todos os dias. E essa reflexão, Célia, para nós, na noite de hoje, é para que a gente entenda o seguinte: muitas das vezes a gente, em algum momento em nossas vidas, nós quisermos fazer o melhor. A gente sempre passou por situações em que a gente quer mostrar serviço, de alguma forma, em casa, no trabalho, na nossa vida social, na nossa casa espírita. E a gente, muitas das vezes, quer fazer isso quando está em público. Todo mundo está olhando. Opa, agora está na hora de mostrar que eu sou prestativo, que eu sou útil, que eu vou aqui dar o meu melhor. Ótimo, maravilha. Mas que a gente também possa fazer isso sempre, mesmo quando não estiver ninguém olhando. Porque aí é que vai estar o nosso grande valor. Fazer, quando as pessoas estão nos acompanhando, fazer o bem, ou fazer a caridade, ou fazer o... Ótimo. Mas vamos fazer isso sempre. Mesmo no segredo do nosso quarto, no segredo do nosso íntimo. Isso nos remete ao Evangelho, né? Que a nossa mão esquerda dê sem que a mão direita veja. Ou que a direita dê e a esquerda não veja. É a gente praticar essa caridade de uma forma natural. Que a gente já passe a fazer tudo aquilo de uma forma automática, sem querer aplausos pelo que a gente está fazendo. Aí a gente vai estar realmente demonstrando que já estamos dando um passinho na frente em direção a essa evolução que a gente tanto precisa nessa vida. Quando eu li essa reflexão para nós, me veio, Nivaldo, uma passagem do Evangelho. Mas antes da passagem do Evangelho, a mensagem diz: mesmo que ninguém veja, faça o seu melhor. Se é meu, eu tenho que fazer ele em qualquer lugar, em qualquer situação. Estejam vendo ou não. Sabe aquela... Aí vem o Evangelho. Aquela passagem do Evangelho, eu não sei qual é o capítulo, mas sede perfeito como perfeito é o vosso Pai. Então, nós vamos ser perfeitos como nosso Pai é? Não. Nós somos perfectíveis. Nós vamos sempre procurar perfeição. Sempre vamos procurar. Mas aí, nesse capítulo do Evangelho, sede perfeitos é fazer sempre o nosso melhor. Tudo que nós fizermos, uma simples informação que nos peçam, eu vou dar o que eu tenho de melhor para esclarecer, para orientar aquela pessoa que está me pedindo a informação. Então, se é meu, se esse melhor é meu, eu dou ele sempre. Agora, se eu dou em algumas situações e outras não, é porque não é o meu melhor. É a mesma coisa, Nivaldo, que a gente fala assim: perdi a paciência com fulano. Não perdeu. É porque não tenho. Eu não tenho a paciência. Porque se eu tivesse, eu não ia perder. Exatamente. A mesma coisa é o meu melhor. O melhor é meu. Ele está em mim. Então eu tenho que manifestar ele sempre. Mesmo que ninguém esteja vendo. Sabe
nós espíritas não fazemos mais isso. Mas sabe aquela situação que a gente acaba de comer uma bala e pega o papel, Olha para o olha para lado. um lado, olha para o outro, não tá ninguém Não está tem vendo, nenhuma- joga no Não chão. tem nenhuma lixeira próxima, né? Não tem, aí joga. Não, mas mesmo se tiver, a gente Joga, dá né? muito trabalho lá. Não tem ninguém olhando, a gente joga no chão. Ninguém ter visto, mas eu sei que eu joguei no A chão. tua consciência. E isso aí, Célia, é exatamente o motivo pelo qual nós, quando chegarmos no plano espiritual, vamos nos condenar. Não vai haver nenhuma banca para nos julgar, não. A nossa consciência é que vai gritar para nós tudo de errado, de equivocado que nós fizemos nessa encarnação. Quando nós deixarmos de fazer o nosso melhor, porque não tem ninguém olhando, quando nós chegarmos no plano, no mundo espiritual, lembra aquele dia? Lembra? Ai, Célia, aquele dia eu podia. E aí, olha. Então, a nossa meta, Célia, é que a gente faça todo o bem possível quando ninguém estiver nos vendo. Da melhor maneira essa é a que nossa nós meta. Essa tem que ser a nossa meta. pudermos. Bom, Nivaldo, vamos voltar ao nosso Ficamos estudo. na nota de Kardec, né? Ficamos Da na nota de questão Kardec. 930. Porque na questão 928, Sim. Kardec pergunta sobre desvirtuarmos, principalmente nossos filhos, das tendências naturais deles. Dos dons e das suas aptidões. Né? A gente Não levarmos em consideração. A gente desvia por motivos é que não vão faltar para a gente dar opinião e influenciar os nossos filhos. Não segue essa profissão, não, porque aqui você vai ter isso, 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 e aqui você vai ganhar isso, isso, isso. A gente faz isso. E aí a espiritualidade nos esclarece que nós vamos responder por isso se a infelicidade bater a porta de quem nós influenciamos. Nós vamos responder por isso. E aí, na letra A da questão 928, Kardec pergunta: acharias então justo que o filho de um homem altamente colocado na sociedade fabricasse tamancos, por exemplo, desde que para isso tivesse aptidão? Aí a espiritualidade nos responde. Kardec, ficamos de voltar à nota de Kardec. E Kardec nos diz: no afastarem-se os homens da sua esfera intelectual, reside indubitavelmente uma das mais frequentes causas de decepção. Então, a minha tendência, a minha aptidão natural é para seguir determinada linha profissional, mas eu sou influenciada e eu desvio e eu vou fazer outra coisa. E a Kardec está aqui nos esclarecendo que frequentemente é uma das causas das nossas decepções. Aí, na aptidão para a carreira abraçada, aquela que eu resolvi fazer, constitui fonte inesgotável de reveses. E aí são insucessos, são decepções, são tudo o que nos aflige, o que nos causa
infelicidade, o que vai muitas das vezes nos levar a processos depressivos imensos, reside aí. Porque eu resolvo abraçar uma carreira na qual eu não tenho a menor aptidão. Mas então por que abracei? Abracei porque eu, visando bens materiais, visando oportunidades melhores... Achei que era melhor. Achei que era melhor. Vou por esse viés aqui. Né? E agora? E aí eu estou nessa carreira, levei anos numa faculdade, anos me preparando, e agora que eu estou infeliz? Depois, o amor próprio, sobrevindo a tudo isso, impede que o que fracassou recorra a uma profissão mais humilde e lhe mostra o suicídio como remédio para escapar ao que se lhe afigura humilhação. Então, eu estou aqui escolhi essa carreira que está no topo das carreiras, e aí eu descubro que eu não sou feliz nessa, desempenhando essa função. Mas eu poderia ser feliz desempenhando essa outra que está aqui mais embaixo. Mas aí o meu orgulho, o meu amor próprio. Não permitiu, como eu né? vou olhar para os meus pares? Não, isso nunca. Aí meu orgulho, a minha vaidade, fala mais alto. E aí eu não admito isso. Mas eu também não aguento mais ficar aqui. Mas também não quero vir para cá. Aqui eu vou ser feliz, mas eu vou ter que... Como? Como? Muitas das vezes, né? Aí abrimos mão dessa felicidade em prol de um status, que isso vai nos trazer aí essa grande decepção, esses reveses que eles nos dizem aqui, e até muitas das vezes o que ele mostra aqui, né? Levar ao combinando suicídio. com o suicídio. O desespero, a desilusão é tão grande que levam algumas pessoas a tentarem contra a sua própria vida. Aí continua a explicação de Kardec. Se uma educação moral o houvesse colocado acima dos tolos preconceitos do orgulho, jamais se teria deixado apanhar desprevenido. Aí é tudo... Fala em educação moral. Moral. É exatamente isso que eu ia falar, porque a nossa educação intelectual... E material, né? Material. A educação material. Elas estão aí, visa... altamente desenvolvida, mas e a nossa educação moral? E a gente vai precisar dela. Não vamos pensar que nós vamos viver só desse progresso tecnológico. Não vamos. São as duas asas, como é dito aqui o tempo todo. São as duas asas que nós necessitamos para voar. A asa da intelectualidade e a asa da moralidade. Não adianta uma estar desenvolvida e a outra está mirrada, porque não vai. O pássaro, para voar, ele precisa das duas asas. Se uma tiver cortada, ele não voa. E para nós alçarmos esse voo, nós precisamos então dessas duas asas, que é a da moralidade, mas a asa também do conhecimento, da ciência, né? Bom, vamos na questão... 29? Então, questão 929. Kardec pergunta: há pessoas que, desprovida de todos os recursos, embora a abundância reine em torno delas, só têm a morte como perspectiva. Que partido devem tomar?
devem deixar-se morrer de fome? O Kardec está trazendo uma situação aqui, Célia, que são aquelas pessoas que, embora ela conviva num meio, ela não consegue se colocar. Ela não conseguiu se projetar. Ela não conseguiu sucesso. A tal ponto que ela muitas das vezes, né, como ele diz aqui, ela deve se deixar morrer de fome por não ter condições de conseguir o mínimo necessário à sua vida. Então, olha só, há pessoas que, desprovida de todos os recursos, embora a abundância reine em torno delas, só têm a morte como perspectiva. Que partido devem tomar? Devem se deixar morrer de fome? Eles vão responder: jamais se deve ter a ideia de se morrer de fome. Sempre se acharia um meio de se alimentar. Se o orgulho não se colocasse entre a necessidade e o trabalho. Vamos começar a perceber. E vamos lembrar da questão anterior. Exatamente. Se o orgulho não se colocasse entre a necessidade e o trabalho. Costuma-se dizer: não há ofício desprezível. Não é o Estado que desonra. Disse isto para os outros e não para si. Então, essa pessoa que hoje vive, né, ela é desprovida de todos os recursos, embora ela viva num meio de abundância. Mas ela não quer, ela quer se colocar numa posição de destaque. Ela, muito provavelmente, pela resposta que os espíritos nos dizem, ele não quer simplesmente um trabalho para prover as suas necessidades básicas. Ele quer um trabalho de destaque. Ele quer um trabalho de destaque. E aí ele não encontra esse trabalho de destaque, ele diz: não, esse outro também não faço. Eu só quero trabalhar como engenheiro. Eu só quero trabalhar como profissão tal. Essa profissão mais humilde aqui, não quero. Eu não quero essa profissão mais humilde. E aí, evidentemente, que por orgulho, ele vai se deixar até morrer. Mas é orgulho, né? E olha o que a espiritualidade diz. Não há ofício desprezível. Não há. Não há ofício desprezível. Então, é trabalho. Ofício existe para quem quiser. E aí eles também dizem isso. A gente diz isso para os outros, né? Para os outros. Mas para a gente não não aceita. É o que eu já falei aqui, né? Mas eu já pensei isso, eu já tive a oportunidade de ir em conversas, né? Célia, às vezes você encontra pessoas, eu estou procurando trabalho há 2 anos. Há 2 anos eu estou procurando um emprego. Eu simplesmente não consigo entender. Porque, Célia, essa pessoa está procurando um determinado emprego. Aí não tem. Mas ele não quer descer 1 milímetro de sua posição para conseguir uma outra forma de subsistência. Ele tem a profissão tal, então o emprego que ele almeja, o emprego que ele procura é a profissão tal. Não sendo essa... Se não tiver, eu então eu fico quero. 2 anos, 3 anos, 10 anos, eu vou aí morrer de fome. Cai nesse caso, morre de fome. Aí é o quê? É orgulho? Não há ofício desprezível. Não há ofício desprezível. Quando a necessidade bate à nossa porta e motivos está em nós para ela bater, ou agora ou lá atrás, ofício vai aparecer. Agora, evidentemente, né, Célia, que isso vai levar em consideração o nosso orgulho, a nossa vaidade. E muitas das vezes... E por orgulho e vaidade, nós, como na questão, na nota de Kardec que você leu aqui, muitas das vezes, infelizmente, nós atentamos contra a nossa própria vida. Por não aceitarmos essa
condição um pouco inferior, mas que iria nos manter vivos. Então, Célia, é uma reflexão forte, profunda, E muito mas real. Isso aqui existe. Real. Como você está falando, é real. E muitos de nós temos isso nos nossos meios de convívio. Célia, passamos hoje no mundo, não vamos nem particularizar o Brasil, não. Passamos hoje uma grande crise. E essa situação daqui, dessa questão 929, a gente está vivenciando aí ao tempo todo. Pessoas necessitadas de emprego, de trabalho, e que não conseguem uma recolocação naquela mesma função que ele saiu do último emprego, e que ele precisa se manter vivo, ele precisa de se desprender e perceber que eu preciso me manter. Eu preciso do básico, do necessário. E que a gente possa trabalhar esse nosso orgulho, a nossa vaidade, porque, como a gente já falou e vai mais uma vez, nós não vamos levar nada disso. Talvez, Célia, isso faça parte de um planejamento reencarnatório. Você Talvez faça parte desse planejamento reencarnatório e que a gente vai bater contra. Nivaldo, você colocou, talvez faça parte. Sim. Mas com certeza tem uma lição para a gente tirar. Tem uma lição para a gente vivenciar. Daí. Tem um aprendizado. Tem um para quê? Para quê nós estamos passando por isso? Tem. Vamos na questão 930, que vai falar mais ou menos sobre isso. Então, Kardec coloca: é evidente que, se não fossem os preconceitos sociais pelos quais se deixa o homem dominar, ele sempre acharia um trabalho. Não é verdade? Sempre acharia um trabalho. Se nós tirarmos esse preconceito social, a nossa vaidade, o nosso orgulho... Trabalho não vai faltar. Não vai faltar. Não vai faltar. Então, pelos quais se deixa levar o homem, ele sempre acharia um trabalho qualquer que lhe proporcionasse meio de viver, embora pudesse deslocá-lo de sua posição. Aí já... No meu livro está assim, mesmo que devesse rebaixar-se, rebaixar sua posição. Aí o orgulho não vai permitir. Não vai permitir. Deslocá-lo de sua posição. Entre os que não têm preconceitos, ou os põem de lado, porém, aí Kardec pergunta, não há pessoas que se veem na impossibilidade de prover as suas necessidades em consequência de moléstias ou outras causas, independente da vontade delas? Então, bota de lado o preconceito, bota de lado, ou não tem esse preconceito de rebaixar, como é que está no rebaixar, né? Rebaixar. Esse preconceito não existe para essa... Não é o caso. Não é o caso. O fato aqui não é que ele não esteja conseguindo um novo emprego porque ele não quer rebaixar de função, de tudo mais. Por causa de moléstia. Aqui é um adoecimento. Independente da vontade dela. É um adoecimento. Ele está com um problema físico, ele não consegue mais trabalhar. Essa a questão. E a espiritualidade nos coloca
numa sociedade organizada, segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Numa sociedade organizada, segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Tem uma notinha de Kardec que ela diz o seguinte: como uma organização social criteriosa e previdente, ao homem só por culpa sua pode faltar o necessário. Numa sociedade, numa organização social criteriosa e previdente. Ao homem, só por culpa sua pode faltar o necessário. Não é o caso desse, porque independe da vontade desse outro. De trabalhar. Porém, suas próprias faltas são frequentemente resultado do meio onde se acha colocado. Para praticar a lei de Deus, terá uma ordem social fundada na justiça e na solidariedade. E ele próprio também será melhor. Quando praticar a lei de Deus, quando o homem praticar a lei de Deus, terá uma sociedade social fundada, uma ordem social fundada na justiça e na solidariedade. E ele próprio também será melhor. Aí ele manda aí lá 793. 793. Eu adoro essa questão. Questão 793 diz assim, Célia: através de que sinais pode-se reconhecer uma civilização completa? A gente se acha uma civilização completa? A gente pode até se achar, mas a gente ainda não estamos nela. Completa não. Completa ainda não. A gente até pode, não, nós somos civilizados. E aí eles respondem: vós a reconhecereis pelo desenvolvimento moral. Moral. Credes que estáis muito adiantados, porque fizestes grandes descobertas e invenções maravilhosas. Porque vos alojais e vos vestis melhor do que os vossos selvagens. Mas só tereis verdadeiramente o direito de vos considerar civilizados quando tiverdes banido de vossa sociedade os vícios que a desonram, e quando viverdes entre vós como irmãos, praticando a caridade cristã. Até lá, sereis apenas povos esclarecidos, instruídos, tendo percorrido somente a primeira fase da civilização. Então, nós ainda estamos a caminho. Vamos chegar lá. Já melhoramos muito. Já. Né? Já melhoramos muito. Então, mas ainda temos um caminho longo a percorrer para que haja essa justiça social. Nós somos povos esclarecidos. Ainda não somos povos civilizados. É por isso que aí eu adoro essa questão por causa disso. Ele explica tudo o que a gente precisa. Porque se alguém perguntar, mas por que nós não somos ainda, nós não somos civilizados? Ainda não, porque esse ainda a gente não coloca. Quem coloca é a doutrina espírita. Ainda não somos, mas um dia seremos. Porque quando ele diz aqui
quando nós tivermos banido os vícios que desonram a nossa vida, e quando vivermos como irmãos, aí nós vamos poder nos considerar, nos chamar de povos civilizados. Até então Estamos a caminho. Povos esclarecidos no primeiro degrau da civilização, e estamos, como o Nivaldo falou, a caminho da civilização. A caminho da luz. Então vamos encerrar o nosso estudo da noite de hoje, agradecendo sempre a Deus, nosso Pai, agradecendo ao Mestre Jesus, a todos esses amigos espirituais que nos assistem, que coordenam esses nossos encontros, agradecendo, Mestre, e te pedindo que a tua mão esteja sempre estendida sobre todos nós, Mestre, porque precisamos dessa proteção, precisamos desse auxílio, precisamos, Mestre, de te sentir. Por isso te pedimos, por isso agradecemos, por isso rogamos sempre essa tua abnegação em nos conduzir de volta ao nosso Pai. Ilumine o nosso caminho, os nossos passos, sentimentos e pensamentos. Mestre, que assim seja. Graças a Deus. Paz e bem, paz e luz. Paz, muita paz.